Olá, tudo bem? Euclides aqui do canal Radiologia Profissional. No vídeo de hoje nós vamos ver posicionamento radiográfico dos membros superiores. Como posicionar de maneira correta. Você vai ver também as imagens radiográficas que são formadas em cada região que nós radiografamos no membro superior. E consequentemente você vai aprender um pouquinho sobre anatomia radiológica. O canal Radiologia Profissional é voltado para todas aquelas pessoas que amam a radiologia. Por isso, peço que você deixe seu like aí, deixe seu joinha para fortalecer o canal, para que eu consiga continuar colocando aqui conteúdos, dicas e conhecimentos sobre radiologia. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Radiologia Profissional e ative todas as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Nós temos aqui como primeira imagem aqui dos membros superiores a mão, no caso aqui a mão direita, e observe que essa identificação aqui sempre deve ficar do lado direito do paciente. Isso já é uma determinação universal em qualquer lugar que vocês forem fazer no mundo, que vocês forem fazer uma radiografia e for assim da maneira ainda analógica, ou da maneira convencional, tá? Do método convencional, deve ser sempre colocada a identificação do paciente aqui com o nome, com os dados do paciente do lado direito, tá? Sempre do lado direito. É claro que quando for uma radiografia computadorizada, no caso do CR ou do DR, que é uma radiografia digital, então deve ser colocado sempre aqui ou em cima ou embaixo. Mas na radiografia convencional, sempre do lado direito do paciente a identificação, tá bom? Então, nós temos aqui a radiografia de uma mão, a mão posicionada desta maneira, tá? A mão pronada, com a palma voltada, claro, com a palma voltada para baixo, pode ser feito em cima do chassi, com o raio central aqui perpendicular, centralizado na terceira articulação metacarpo-falangiana. A distância foco-filme de 1 metro, então deve pegar toda essa extensão da mão, desde o terceiro dedo aqui, que geralmente é o maior, tá? O terceiro dedo, até um terço distal do punho, tá? Um terço distal aqui no caso do antebraço, tá? Pegando toda essa região do punho. Então, dessa maneira deve ser feita uma radiografia PA da mão. Deve aparecer aqui os ossos do carpo, tá? 8 ossos do carpo, uma parte aqui do antebraço, tá? Como eu falei para você. A porção distal do antebraço. Deve aparecer também os 5 ossos do metacarpo, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. E todas as falanges, tá? Dos dedos aqui, todas as falanges sem ter nenhum tipo de corte, tá? Não pode ser cortado nem lateralmente, nem inferior, nem superior, tá? Não deve ser cortado. E é claro que um capricho aí vai de você, deixar essa imagem bem centralizada, tudo para ter aí a questão de estética, tá? Para ficar um exame bonito, Um exame bem valorizado, um exame bonito aí até mesmo para laudo radiológico. Os dedos aqui, em alguns livros vocês podem ver os dedos um pouquinho afastados, mas mesmo você colocando junto, os ossos aqui não sobrepõem, tá? As falanges aqui não vão sobrepor, porque aqui ainda tem pele, tem uma porção ainda de músculo, então os ossos não vão sobrepor. Lógico que se você colocar um dedo em cima do outro, aí tudo bem, vai sobrepor, mas nessa maneira aqui não sobrepõe. Outro exame abaixo aqui nós estamos vendo uma mão em perfil. É lógico que essa incidência não é uma incidência assim normal, típica, muitas vezes de trauma, Tem alguns ortopedistas que eles pedem, mas não são todos. Geralmente um perfil de mão é para ver corpo estranho, Se tem algum tipo de corpo estranho, por exemplo, se colocou algum prego na mão, alguma coisa, para ver a profundidade aí desse corpo estranho. Geralmente esse exame é pedido mais para isso, tá? Para ver corpo estranho. Trauma é PA e oblíqua. Então aqui coloquei aqui o perfil que é para que você fique sabendo também dessa incidência que existe de mão aí. Não é muito pedida, principalmente por ortopedistas, mas geralmente aparece também. Então o paciente também sentado, É lógico que, como eu mostrei para vocês aqui, vocês devem ter visto, tanto aqui na primeira imagem quanto nessa imagem,
uma colimação aqui precisa, tá? Pegando apenas aqui o chassi. É uma questão também de proteção radiológica, para que não fique muito aberta essa colimação aqui, tá? Quanto mais aberta a colimação, a gente sabe que é mais radiação na sala. Então é importante que essa colimação também fique precisa aqui em cima do chassi. Então a mão colocada em perfil desta maneira, tá? Colocada totalmente em perfil. Um raio central também perpendicular, tá? A 1 metro, distância foco-filme 1 metro. Ele está centralizado aqui na segunda articulação metacarpo-falangiana. Está centralizado bem em cima da articulação metacarpo-falangiana. Como eu falei para vocês também, eu não vou me ater aqui à técnica de exposição. É lógico que você sabe que por a mão estar em perfil, ela se torna um pouco mais espessa do que a mão em PA. Então é lógico que aqui você vai ter que aumentar um pouquinho mais a técnica. E aqui também a identificação sempre do lado direito do paciente, tá bom? É importante, é lógico, como eu falo sempre, que sempre perguntar principalmente para aquelas mulheres que estão num período fértil, né? Se tem alguma suspeita de gravidez, mesmo numa radiografia de mão apenas e com a colimação fechada dessa maneira também, tá? Essa colimação fechada aqui, ela vai proporcionar aí uma proteção maior também para o paciente. É importante, isso é muito importante também estar observando essa questão de proteção radiológica. Aqui nós vemos outra incidência que é a mão oblíqua de posição em leque. Dessa maneira, com os dedos, é importante também que os dedos estejam aqui esticados, tá? Dessa maneira aqui, tá? Por quê? Para que as articulações estejam bem abertas, tá? As articulações não fiquem, por exemplo, os ossos aqui não se sobrepõem, porque se você articular, se você dobrar aqui esses dedos, aqui na articulação, pode ser que essas articulações, os ossos sobreponham. Então é importante que fique dessa maneira, em leque com os dedos esticados. Distância foco-filme 1 metro, o raio central, a articulação do segundo metacarpo falangiana. Aqui identificação do lado direito do paciente, colimação precisa em cima do chassi. Então aqui fica dessa maneira a apresentação da mão. Também é um protocolo de trauma. Porque aqui no perfil não entra no protocolo de trauma geralmente, que nem eu falei que os médicos não pedem tanto, e cai mais o AP, que é esse aqui, o AP e a oblíqua. Porque geralmente no perfil os ossos aqui sobrepõem. Se você tem uma pequena fratura, por exemplo, aqui no terceiro metacarpo, uma pequena fratura que não chega a ter desvio, pode ser que você não enxergue a fratura nessa incidência, porque os ossos estão sobrepondo, né? Os outros ossos estão sobrepondo. Então, com certeza você não vai ver essa fratura aqui. Por isso que é importante ser feita a incidência PA e oblíqua para trauma, tá? Esse é uma rotina de trauma, é um protocolo de trauma. Aqui, essa outra incidência que nós estamos vendo aqui é de punho PA. O paciente também pode estar sentado, a colimação precisa em cima do chassi, identificação do lado direito do paciente, só que aqui, no caso, esse raio central aqui, ele está no meio da articulação do punho, tá? Deve estar bem no meio para que não haja nenhuma divergência aqui, não haja nenhuma sobreposição óssea. E a distância foco-filme também deve ser de 1 metro. Isso aqui você pode fazer num chassi 18 por 24 ou 24 por 30 também dividido, também pode ser feito dessa maneira. Como nos outros também, até tinha esquecido de falar aqui para vocês, tá? Tudo feito aqui num chassi 18 por 24, tá? Eu coloquei no chassi 18 por 24 que fica mais fácil aí para mostrar para você. Você pode fazer também até o punho, até mesmo nesse chassi 18 por 24, ele dividido transversalmente, da maneira transversal. E você também pode fazer, tem como fazer aí, tá? Eu fiz aqui para que possa ser demonstrado de melhor maneira possível para você. A mão também pode ser feito dividido, um 24 dividido transversal também, e cabe tranquilamente, tá? Deve ser feito aí dessa maneira. Você pode ver aqui que o que abrange, o que pega aqui nessa radiografia aqui, ó, uma parte do rádio da una, tá? Porção distal do rádio una, os ossos aqui do carpo e os ossos aqui dos metacarpos, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo, tá? A porção proximal dos metacarpos. Então deve incluir toda essa parte aqui, toda essa região. É lógico que aqui essa imagem está um pouquinho ampliada, tá? Mas são essas estruturas que devem aparecer numa imagem do punho, no raio-x do punho, tá bom?
São essas imagens aí que devem aparecer. Aqui o punho perfil, tá? Um punho em perfil também, o raio central também no meio da articulação aqui do antebraço, entre o antebraço e os ossos do punho. Deve ser colocado aqui o raio central. A imagem que nós vemos também aqui é em perfil do rádio da ulna aqui embaixo, os ossos do metacarpo e a porção proximal os ossos do carpo e a porção proximal dos metacarpos. Então, o raio central bem nessa articulação aqui. Nesse caso aqui, o médico sempre pede na fratura de punho se tem algum desvio, se tem algum desvio anterior ou posterior, tá? Para poder reduzir esse punho aí e imobilizar. É feita dessa maneira aqui. O paciente pode estar sentado também, né? Geralmente fica mais confortável, da maneira mais confortável o paciente, ele estando sentado, tá? Para que possa ser feita essa radiografia. Uma colimação também precisa em cima do chassi. Agora, essa outra incidência é do antebraço. O raio central também perpendicular sobre a porção medial do antebraço, tá? Entre o rádio e a ulna, que são os dois ossos aqui do antebraço, tá? O rádio aqui, tá? O rádio e a ulna. Então, deve ser feito dessa maneira. Aqui vocês podem ver aqui um pedaço aqui da identificação, tá? Do lado direito do paciente. Nesse caso aqui, eu estou fazendo num filme 30x40 dividido. Então vocês veem o raio central aqui, ele está perpendicular no meio do antebraço, tá? No meio aqui do rádio, da ulna e na porção medial do antebraço. A mão deve estar em supinação, tá? A mão supinada, com os dedos, de preferência com esse dedo polegar aqui encostado aqui no chassi, tá? Para que ele fique bem aberto aqui, essa membrana interóssea que tem aqui, tá? Para que apareça bem esse espaço entre o rádio e a ulna. Fiz uma colimação aqui, eu colimei a metade do chassi 30x40, para que depois eu possa fazer também o perfil nessa outra metade do chassi 30x40, que é um tamanho bom para poder fazer antebraço, tá? É um filme que dá com tranquilidade para fazer a radiografia do antebraço, tá bom? Que aqui dá para pegar até um pouquinho ainda do cotovelo e um pouquinho do punho. Aqui nós vemos aqui alguns ossos aqui do carpo, o rádio, a ulna e aqui um pedacinho do cotovelo, da articulação aqui do cotovelo. Mais abaixo aqui, esse é o posicionamento do perfil de antebraço. Da mesma maneira, raio central perpendicular, aqui em cima, no caso aqui, em cima do rádio, na porção medial do antebraço. Esse raio central vai incidir aqui em cima do rádio, tá bom? No caso aqui, desse lado aqui eu já fiz, que é essa incidência aqui em AP, tá? Já fiz aqui nessa metade que está escura e nessa metade onde está clara aqui colimada, eu estou fazendo o antebraço perfil e a imagem sai dessa maneira, tá? Ele sai perfilado aqui, a ulna aqui embaixo e o rádio mais acima, tá? Ele sai perfilado dessa maneira aqui também para ver se não tem algum desvio de fratura, que o médico pede esse tipo de exame. Colimação que deve ser precisa, tá? No meio do chassi para que saia dividido. Você pode colocar aqui também um divisor de chumbo, né? Existem aqueles divisores de chumbos que você encaixa aqui no chassi e você pode dividir. Mas aqui nesse caso eu estou fazendo um colimado, que é para ver a colimação direitinho aí. Aqui um cotovelo em AP, a colimação também bem aqui, certinha, em cima do chassi. A mão do paciente, no caso aqui a mão do paciente, ela está supinada, né? Ela está em supino, como se fosse fazer um AP de antebraço. O raio central no meio da articulação aqui, húmero radial, tá? Ou húmero ulnar, bem no meio da articulação aqui. Você vê até aquela cintura, quando você abre o seu cotovelo, você vê essa linha que você tem dentro, em cima do cotovelo. Por essa linha você vai se basear aqui, você vai colocar esse raio central. Então dessa maneira, e é essa imagem que nós vemos aqui, tá? A imagem que nós vemos aqui, o rádio, a ulna, essa parte aqui que é o olecrano, a fossa do olecrano e uma parte do úmero, na parte distal do úmero, e a porção proximal do rádio e da ulna é o que deve pegar aqui nessa imagem, que nós devemos ver essa imagem. Não deve ser cortada nenhuma estrutura aqui, tá bom? Então nós devemos aqui conseguir visualizar, pegar as estruturas da parte proximal do rádio, da ulna e da parte distal do úmero. Agora aqui o perfil do cotovelo, aqui a colimação feita, a identificação do lado direito do paciente sentado
com o cotovelo fletido, né, com o cotovelo aqui dobrado, como a gente chama. E é importante também que a mão do paciente não esteja pronada, esteja também em perfil. Que aqui não deu para aparecer porque senão ia ficar uma imagem muito grande. Mas a mão do paciente também, o punho deve estar totalmente em perfil, com o raio central aqui no meio da articulação húmero-radial. Tá? Deve ter esse raio central, deve incidir no meio da articulação húmero-radial aqui. Então fica dessa maneira a imagem, o rádio aparecendo aqui, a ulna aqui embaixo, né? A ulna aqui embaixo, o olécrano, que é essa parte mais arredondada da articulação aqui, e o húmero na parte distal, tá? Rádio e ulna proximal e o húmero distal, tá bom? Então deve aparecer essas estruturas aí e essa articulação aqui bem livre, bem visível, tá? Bem visível aqui para o médico poder observar para poder dar o diagnóstico. Aqui no caso nós estamos vendo o húmero, pode ser feito ou com o paciente em decúbito dorsal, aqui no caso o paciente está em pé, está em ortostático, estamos fazendo na estativa aqui. Aqui no caso de cotovelo para cima, já é recomendável que você faça no book, fica melhor. É claro que se for alguma questão de trauma, que não tiver como colocar no book, não tiver jeito de fazer, pode ser feito também fora do book, mas é mais aconselhável que se faça no book. Então aqui nós estamos vendo o húmero. É claro que aqui na imagem radiográfica nós não pegamos o húmero inteiro, porque é um osso só, tá? É um osso só, não são dois ossos que nem no antebraço, que é o rádio e a ulna. Aqui é só o húmero, o osso do braço é só o húmero. Então, o mais importante para você ver aqui são essas partes aqui, ó. Aqui e aqui no meio, que é o tubérculo maior, tubérculo menor e o sulco intertubercular, que deve aparecer aqui. Porque o paciente ele está em pé e em posição anatômica. Ele está com a palma da mão voltada para frente. Deve aparecer essa imagem aqui, tubérculo maior, tubérculo menor e sulco intertubercular, para aparecer um AP de húmero, um AP ficar bem centralizado de húmero. Aqui também nós não temos o chassi, mas foi feito também uma colimação precisa, pegando apenas essa região aqui. É lógico que aqui você não vai colocar uma colimação aberta, pegando aqui a tireoide do paciente, pegando o rosto, não. Fazer bem colimadinho aqui, para poder sair a imagem somente no local, visualizar somente a estrutura que é necessária aqui. Então, aqui o mais importante para você é ver essa região aqui, tá? Ver essa parte aqui se aparece esse tubérculo maior, o menor, o sulco intertubercular, para que esse húmero esteja em AP. Aqui nesse caso é o húmero em rotação interna. Aqui o paciente parece que é a mesma imagem, parece que é igual, mas não. Dá para você perceber que aqui ele está numa rotação, aqui dá para ver até uma parte do cotovelo aqui, ó, que não dá para ver aqui, né? Então aqui ele está numa rotação interna. Então aqui você não vê mais claramente aquele tubérculo maior ou tubérculo menor. O tubérculo maior ele já está aqui no meio, já está aqui nessa parte. Então você vê aqui a colimação, a marca aqui da colimação, tá? Tá bem colimadinho. E você vê o osso inteiro, tá? Desde aqui da articulação, aqui do cotovelo, até o ombro. Então você pega esse osso inteiro aqui no caso a gente já tem o osso inteiro do húmero. Então esse aí é o osso que você precisa visualizar nessa radiografia do húmero. Em todas as imagens, tá? Em todas as imagens que são mostradas, é lógico que existem casos e casos, tá? Existem casos que você deve improvisar na questão de fazer as radiografias, mas esse é a maneira normal, tá? Que muitos pacientes chegam para fazer, é dessa maneira que deve ser feito, tá? Deve buscar essa maneira de fazer. É lógico que muitos pacientes trazem suas dificuldades, mas esse é o padrão universal, tá? Que nós devemos usar para poder fazer essas radiografias, tá bom? Nesse vídeo eu coloquei um pouquinho sobre o que a radiologia nos ensina em relação a posicionamento e anatomia radiográfica. É importante para você aprender posicionamento que você saiba anatomia radiográfica, e quem quer seguir a carreira dentro da radiologia é importante que saiba anatomia radiográfica e saiba principalmente posicionamento, né, o que você vai fazer para o resto da sua vida aí na questão profissional. Se você quiser aprender um pouquinho mais, na descrição do vídeo eu vou deixar um material sobre anatomia radiográfica, sobre posicionamento e técnicas radiológicas. E tem também um PDF que se chama 206 ossos, que é sobre anatomia óssea. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, deixe seu joinha. E você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional e ative todas as notificações para ficar por dentro de todas as dicas e conhecimentos sobre radiologia.
Um abraço a todos, fiquem com Deus.